Olá pessoal, bom dia. Nós estamos na Praça Monsenhor Messias Bragança, Praça da Matriz aqui na cidade de Passos. Ao meu lado, o Dr. Jorge Luiz de Mello, psiquiatra, psicoterapeuta, para conversar sobre um tema importante. Eu te convido a acompanhar essa entrevista. É o cyberbullying. Muita gente passa por isso, principalmente os jovens, né, doutor? Sim. No que diz respeito à juventude, né, crianças, jovens, é muito comum. É muito mais comum do que a gente pensa. E o sofrimento que acaba provocando o cyberbullying é um sofrimento que pode afetar a parte emocional O da que pessoa. seria esse cyberbullying? É uma perseguição na internet? São palavras depreciativas contra a vítima na internet? Sim. Críticas o tempo todo? O que seria esse cyberbullying? Eu até assim vi um comentário assim na internet que teria sido assim, estava estudando o tema e aí que muitas vezes a criança ou adolescente não sabe até que ponto aquilo que está sendo direcionado a ele é uma brincadeira, quer dizer, eles falam assim, estamos zoando com você, né? Ou é algo Ou é algo sério? sério. Algo que expressa o sentimento da Exatamente. pessoa autora. Isso. Realmente, você é gordo, você é feio, você é ridículo, Isso. você é incapaz, você não Isso. serve para ser meu amigo, coisas do tipo. Isso. E o que acontece no psiquê de quem é vítima do cyberbullying? Principalmente o jovem, a criança, adolescente que ainda está na sua formação emocional, ainda não sabe lidar com todas essas pressões da vida. O que acontece, principalmente com os jovens? O bullying é uma forma de sofrimento, né? Quer dizer, fazer o outro sofrer. Eu tenho essa visão, não sei se você... Ótimo. Fazer o outro Uma bela sofrer. definição. É fazer o outro Fazer sofrer. o outro sofrer. Por prazer, Por né? prazer, exatamente. É a vontade Quer dizer, de ver o outro ficar mal. Ficar coisa, mal, né? Como o ser humano exatamente. pode ser tão cruel? E aí, como escapar, né, do sofrimento em relação a isso? Porque aquela pessoa que é a vítima do bullying ou do cyberbullying, ela vai provavelmente entrar em sofrimento. Por quê? O bullying tem aquela coisa de ir num ponto, entendeu? Em relação ao outro, que é denegrir a imagem dele, que é exaltar uma característica e dando uma Que o conotação incomoda. negativa, né, para ele. E sempre com essa questão do abuso, né? Quer dizer, provocar um certo sofrimento e ter um certo prazer, né? A pessoa, né? Ou as pessoas estão provocando o bullying. Quem pratica o bullying sabe que está praticando, ou muitas vezes quem pratica acha que está só brincando com o outro e que não é nada demais? O que o senhor acha? Essa pergunta é assim, muito boa e até um pouco difícil de responder, porque até onde vai, por exemplo, uma ação onde aquelas pessoas, aquelas crianças, adolescentes, eles estão brincando entre si para uma ação onde já está provocando sofrimento. A gente vê isso mais por parte do agredido. Do agredido é mais fácil identificar que ele já está sofrendo. Exatamente. Por quê? Porque se ele está lá brincando, se ele está levando na brincadeira, se ele está conseguindo levar na brincadeira, tudo bem. Mas quando ele fica sério, quando acabou, quando para ele não tem mais graça. Não tem graça, o negócio é sério, ele começa a sofrer com aquilo, ele começa a achar aquilo... Aí não, aí a coisa já está atingindo ele de alguma forma e aí deixou de ser uma brincadeira há muito tempo. Como que os pais, os responsáveis, os familiares, o professor em sala de aula, o pedagogo, ele consegue perceber que está acontecendo um bullying ou um cyberbullying, que é aquele que acontece pela internet, é a única diferença, né, do bullying e do cyberbullying. Mas como que quem está em volta da vítima começa a perceber indícios de que algo está acontecendo? Olha, a pessoa que está sendo vítima do cyberbullying tem uma característica, né, o bullying e o cyberbullying. Aquela repetição do ato, eu estou aqui para te fazer sofrer. Certo. Então assim, vai repetindo e de alguma forma, quer dizer, a criança ou adolescente,
essa rotina que ele tem em relação às atividades vai ser assim comprometida, né? Então, Rendimento escolar cai, isso, a sociabilidade com a família diminui, Sim. ele fica mais fechado, Muito não bem. quer conversa, Isso. fica mais amuado mesmo, Isso. falando de uma... Mais irritado, mais nervoso. sem paciência. Sem paciência. Tá. Estoura pode fácil. mexer com a autoestima dele, ele pode ter sintomas físicos como dor de cabeça, tá? Náusea, enjoo. E a situação é tão complicada, gente, que em muitos desses casos, crianças e adolescentes acabam inclusive se automutilando, se cortando, se machucando, se ferindo de dor. Sim, né? é interessante o modo de dizer, mas assim, é uma forma de mostrar, né, Que alguma dor, coisa não está errada com ele. Exatamente. Que alguma coisa está errada com ele. com É um aviso, né? Não deixa de ser uma forma de aviso. Aquele esse próprio arranhar, né? Tem adolescente Isso. que pega assim no braço e chega a tirar sangue. Isso. Ou vem com a unha assim e passa de forma que machuca. Ou usa algum objeto pontiagudo. É uma tentativa de fazer com que o sofrimento fique mais explícito para as pessoas que estão ao redor. Os pais, principalmente, né? Os parentes próximos, irmãos. De qualquer forma, o que vai acontecer é o seguinte, ele vai ter receio de contar. Por quê? Pois é. Hoje em dia a sociedade não está preparada para ouvir? A família Eu acha acho- que é frescura, é exagero. Eu acho que as coisas passam mais ou menos pela mesma questão que a gente discutiu nas outras Conversas. conversas sobre o suicídio, né? Eu acho que falta ainda conversar explicitamente sobre esse tipo de problema, né? Porque assim, muitas vezes o adolescente que está sofrendo bullying, ele fica envergonhado, ele fica com vergonha de estar sofrendo aquilo e ele não quer explicitar, tornar aquilo, por exemplo, para todo mundo saber, porque assim, é como se aquilo fosse aumentar ainda de proporção, né? Ele sofre duas vezes. Ele sofre a Exatamente. prática do bullying, do cyberbullying, e ele sofre por acreditar que ele não pode sofrer e muito menos se Isso. sentir mal com isso. Então ele sofre de um lado como vítima mesmo e do outro lado por não poder desabafar, por não poder Isso. contar, porque senão ele vai parecer que é fraco, ele vai parecer que ele é manhoso, ele vai parecer que isso é uma frescura, e aí os pais, os familiares próximos, os amigos próximos ainda vão talvez tirar sarro dele. Sim. E aí vai piorar o que ele está sentindo. Porque assim, eu até acredito que na situação que é o bullying ou cyberbullying, na medida em que ele está sofrendo aquilo, ele não tem uma percepção exata de aquilo está sendo feito, pelo menos inicialmente, né? Contra ele, está sendo direcionado contra ele. Tá. E que aquilo é bem focado. Ele vai perceber isso só com o tempo, na medida em que o ato em si vai ser repetido. Doutor, para quem está assistindo, para quem está ouvindo, o alerta. Quando a criança, o adolescente está passando pelo bullying e não tem ajuda, não consegue pedir ajuda e ninguém à sua volta percebe, o que pode acontecer na sequência com essa vítima? Olha, muito sofrimento, tá? Entre sofrimento pode mudar, assim, um conjunto de hábitos que a pessoa tem, ela não está mais ali, não está presente, não está ciente, e pode evoluir até para situações de atentar morte. contra a própria vida, o De suicídio. exatamente. Na medida em que isso for se prolongando, se não for tomada nenhuma providência, se ninguém perceber, se ele não tiver assim, não se sentir à vontade para poder contar com os adultos em relação a isso, o sofrimento vai aumentando e aquilo se transforma em algo gigantesco dentro dele e ele pode atentar com a própria vida. Quem é o profissional de entrada que pode ajudar esse jovem? É o psicólogo ou já direto o médico psiquiatra ou um psicoterapeuta? Quem que os familiares podem procurar para ajudar essa criança, esse jovem que está passando por isso? E muitas vezes até mesmo adulto, viu gente? Não pense você que o cyberbullying acontece só com criança e adolescente, isso não. é muito importante. Adulto passa por isso também, Passa. meia-idade e até na terceira idade. Passa. Qualquer ser humano pode ser vítima de bullying e cyberbullying. Sim.
Quem procurar? Psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra? Olha, num primeiro momento, Marcelo, os pais. Primeiro momento os pais, Provavelmente os os pais, familiares. os familiares. Abrir o jogo, Abrir o não estou jogo, bem, preciso de exatamente. ajuda. Com as autoridades, né, adultas, como referência, por exemplo, professor que seja mais... Na escola procura um exatamente, professor, um coordenador para passar o que está acontecendo, para começar a tomar as primeiras providências. E aí, assim, um outro momento, a psicoterapia, então o tratamento psicológico, ele entra bem nessa questão para poder ajudar, né, a pessoa a minimizar esse sofrimento e aprender a lidar com a situação de uma outra forma, né? Saber, assim, isso é muito importante, saber que a pessoa pode se defender, né? Defender daquele mal que está sendo praticado contra ele. Que existem leis na internet, né? E que ele não precisa ficar, né, parado, sem ação, não. Ele pode se defender e as leis, né, que giram em torno dessa questão, elas estão se definindo cada vez mais. Já existe, né? A lei do cyberbullying, entre outras leis, justamente para tratar sobre isso. Então, no primeiro momento, procure seus pais, procure os responsáveis na escola, aquele professor, pedagogo que você tem mais afinidade. Passar dos pais pode começar na parte clínica, começando pelo psicoterapeuta, pelo psicólogo, e o médico psiquiatra. Isso. Seria naquele momento que o negócio ainda está ainda mais pesado, mais difícil. Aí pode ser necessário uma intervenção clínica também para ajudar. Porque se houver, Marcelo, sofrimento psíquico, a gente fala psíquico, mas o sofrimento psíquico ele é físico também, né? Então, quando a gente fala de dor, a dor que a gente sente por dentro, na alma, é uma das piores dores que você pode sentir, porque aonde você vai, você carrega essa dor dentro de você, né? Então, o sofrimento é realmente, às vezes, tão assim, intenso, que acaba deixando a pessoa confusa em relação à sociedade, em relação às amizades, começa a se afastar das pessoas, sabe? Fica mais acuada dentro do cercadinho, né, da vida dela, já não quer fazer muita contato social, né? Já está sentindo vergonha sem que tenha, vamos dizer assim, um motivo real para isso. O motivo real que eu falo é assim, perante as pessoas de forma geral, né? Não perante a situação, né, das pessoas que estão praticando bullying contra aquela criança ou adolescente. E o principal desse nosso papo aqui também é deixar um alerta para os pais que hoje, por conta das tecnologias, falta de tempo e tudo mais, e a tendência é só piorar, temos dado muita tela para os jovens, né? Então os pais estão deixando de conversar com os filhos. Chegou em casa, cada um vai para o seu celular, vai para a sua Smart TV, vai para o seu computador, para o seu laptop, assistir sua série, o seu programa. Isso não é errado, não tem problema nenhum nisso, só que as famílias, a cada dia que passa, têm se reunido menos, têm conversado menos. Então muitas vezes, quando algo grave acontece, o pai, a mãe, o responsável vai falar assim, nossa, mas ele não deu sinal nenhum. Será que não deu? Estava todo mundo na tela, ninguém percebeu, né? Sim. Precisa ter mais contato pessoal dentro de casa. Na verdade, o sofrimento, a pessoa está sofrendo, a pessoa que eu falo assim, né, criança, adolescente, a gente está trabalhando mais essa faixa etária. Ele está sofrendo dentro de casa, entendeu? Ele não está assim fora de casa. Ele está às vezes próximo aos pais. A violência contra ele está acontecendo e ele está ali. Exatamente. Né? A violência vem virtual, mas ele está ali, do seu lado, está no sofá, do seu lado, na mesa de jantar, do seu lado, com o aparelhinho dele, e você não está vendo que ele está sendo vítima de uma violência cruel. Isso. Por exemplo, essa questão que a gente fala, olha, você tem que proteger seu nome, dados, por exemplo, que dá localização, endereço, isso tudo, né? Você tem esse direito de proteger seu número de telefone, etc.
Então existe uma forma, e isso também eu acho interessante, quer dizer, não deixar assim as coisas ficarem tão assim Abertas, soltas, abertas, né? disponíveis para todo Como a mundo. gente vê às vezes aí, sabe? É o que mais acontece. Acontece. Porque é aí que você está de alguma forma favorecendo esse tipo de acontecimento, né? Tem que tomar cuidado, inclusive, com as fotos que eles postam, Fotos. porque essas fotos podem ser pegas depois por pessoas mal intencionadas. Pode ser só um coleguinha da escola para fazer uma provocação, uma zoeira, um bullying, mas pode ser para um crime mais grave também, né? Pode parar em sites impróprios e por aí vai. Então precisa tomar cuidado. Isso vale para meninas e vale para meninos também, é para os dois. Né? Proteger as fotos é muito importante. O que mais que eu tinha visto? Assim, pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa se passar por uma outra pessoa, né? Tem que tomar um cuidado. Aí o negócio vai ficando complicado. Um adulto que se passa pelo perfil de um adolescente, vai trocando ideia, vai conversando. Isso. Complicado isso, né? E puxando, e aí vai de alguma forma cercando, né? O adolescente que fica mais vulnerável, ele de certa forma é mais vulnerável, né? Ele não tem ainda a idade adulta para saber e se defender. Então, assim, é importante que ele também aprenda a manejar a internet. Nós estamos falando da internet, o bullying na internet, porque existem os meios pelos quais ele pode se defender. Primeiro, não deixar assim, a coisa bem muito exposta, né? Fecha o perfil, deixa só para amigos, aceite só aqueles que você sabe que é amigos, já é alguma coisa, mas ainda há o risco de alguém usar uma foto de um amigo, se passar por um conhecido para tentar aproximar, mas já é um filtro, né? Já. Tem que estar atento. Já. E os pais precisam conversar com os filhos sobre isso. Sim. Não tem essa de pai e mãe, o filho bloqueia o celular, coloca a senha e você não sabe onde ele acessa, com quem ele conversa. Tem que ter controle. Se você não tiver controle e não vê de vez em quando o que está acontecendo, às vezes ele é vítima de algum tipo de violência e ele não sabe que está sendo vítima ainda. E você já adulto consegue perceber. Então o pai e a mãe tem que saber onde o filho navega, tem que acessar também, tem que ver as mensagens, que teor de conversas ele está tendo nas redes sociais, justamente não para invadir a privacidade do seu filho, mas para proteger o seu filho, a sua filha, que ainda não está pronto para esse mundo doido que a gente vive. Sim, basicamente isso. Sim. Isso é um ato, né, de cuidado, né, que deve ter com os nossos filhos. Então esse cuidado, ele vai partir de quem? Dos pais, né? Então assim, como chegar, como o Marcelo está falando, como chegar, como ter acesso a essas informações? Se ele tem de alguma forma que ser assim, não acho que nós temos que ser amigos dos nossos filhos, porque amigo é amigo, mas uma postura amistosa. Não chegar já assim, despertando né, uma sensação de que, vamos dizer assim, a gente estaria invadindo a privacidade dele. Não, nada disso. Não, filho, eu quero saber o que você está conversando. Eu não vou ficar esmiuçando aí, mas eu preciso saber, porque eu sou responsável por você. Isso é um ato de amor. É um ato de amor. Um ato de amor. Então não veja isso como sendo uma invasão. É um ato de amor. É só para eu ficar tranquilo, sabendo que você está sabendo se cuidar aqui dentro da internet, né? Show de bola. Doutor Jorge, quem quiser seguir o senhor no Instagram, dr.jorge Luiz com Z de Melo com 2 L's. Lá no Instagram, o senhor lá tá no por Instagram. Lá. Pode mandar um direct, pode conversar, o senhor responde por lá. Tá bacana. Tá então, bacana. Tá, você também tá no site. Show de bola. Tô lá. Obrigado pela participação. Esse vídeo vai para a rádio, né? Para o programa na rádio, para o jornal. Sim. Vai também lá para o portal marceloaugusto.com. Vou colocar no meu canal no YouTube também, vai ficar disponível lá. Então depois você pode assistir, pode curtir, pode comentar, pode compartilhar, marcar outras pessoas para ver esse bate-papo. Falar, ó, é interessante, dá uma olhada sobre esse alerta. Esse é o nosso objetivo, né, doutor? Levar informação o máximo possível para ajudar a comunidade. Obrigado, viu, doutor? Informação do dia a dia, né, Marcelo? A gente tá numa postura, você sabe, parece que esse é um mês onde vai ter muita discussão sobre segurança na internet, né? Esse mês foi elegido como o mês para se discutir isso, né? Vai ter bastante. Agora, não é porque, né, a gente
não tem o domínio, por exemplo, que os jovens têm em relação à internet e tudo, que a gente não saiba lidar com a internet. Muito pelo contrário, né? Eu acho que você terminando aqui, né, gente, tendo assim a consciência, né, de como pode ser utilizada a internet, então assim, para um lado bom, para o lado ruim, então é importante que você vá amadurecendo isso junto com o seu filho. Eu acho que são gerações que estão evoluindo juntas. Então saber navegar é uma coisa assim, eu achava que eu podia entrar em qualquer lugar e não posso. Tem lugares que você não entra, porque se você entrar, você vai trazer uma opção de sujeira, né? Que você vai depositar no seu espaço ali que você fica, né? Que é o seu... Então, tem que saber mesmo navegar e lidar com a informática, né? Para a gente não ser vítima dessas questões aí que aparecem. Legal. Obrigado Tá bem? mais uma vez, doutor. Valeu. Eu que agradeço, Marcelo.